Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, pode tomar assento. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 1. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela tão rica oportunidade de estar adorando a Deus juntamente com os irmãos aqui nesta noite. Quero agradecer também ao meu amigo Pastor Carlos pelo honroso convite. Pastor Carlos, receba o abraço do meu pastor presidente, Pastor Emanuel Júnior, que me deu a benção para que estivéssemos aqui. Ele enviou um abraço ao senhor, aos obreiros e toda a amada igreja. Quem recebe o abraço do meu pastor presidente, Pastor Emanuel Júnior, diga amém. Amém. Vamos ler o texto sagrado? 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Amém. Querida e amada igreja do Senhor, estamos diante de um texto conhecido da igreja. E digo mais, é um texto tão conhecido que até os não crentes conhecem a história da unção de Davi como rei de Israel. Davi, o seu nome é de origem hebraica, que significa amado, querido ou predileto. Foi um personagem da Bíblia Sagrada que marcou a história, conhecido como o segundo coração de Deus. Interessante é sabermos que aqui, nesse contexto que Samuel vai ungir a Davi como rei de Israel, politicamente, socialmente e espiritualmente, a coisa estava muito ruim em Israel. O Senhor havia rejeitado o rei Saul. Saul é um rei que reinou, e ele até começou bem, Jessé, mas ele termina muito mal. Saul comete alguns erros. O primeiro, ele oferece sacrifício, usurpando temporariamente o cargo de Samuel, que era o sacerdote e o profeta de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao 14, vai dizer isso. E o sacrifício só poderia ser realizado pelo sacerdote. Vamos perceber que Saul começa a deixar a prepotência, o orgulho tomar conta do seu coração. Quando ele começa o seu reinado, ele começa dependendo de Deus, mas no meio da caminhada, pela tua posição, ele começa a se achar autossuficiente,
E isso é um perigo. É um perigo que tem assolado vários crentes, não só da igreja vivendo na graça, mas da igreja de forma em geral. No Belém tem isso também, na Madureira tem isso também. Pasmem, até no meio de obreiros e pastores, porque muitos estão caindo no erro de achar que são autossuficientes. Então aqui vai uma lição. Saul tinha coroa, mas não tinha presença. Saul tinha coroa, mas não tinha obediência. Saul tinha coroa, mas não tinha discernimento espiritual. Fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. Fez aquilo que não era para ele fazer. A função sacerdotal era de Samuel. Então Saul não deveria colocar as mãos e fazer aquilo. Outro erro que ele comete foi quando Israel guerreou contra os amalequitas. Saul desobedeceu a Deus, salvando o rei Agag, separando o melhor do despojo, quando não era para deixar nada de um povo que Deus abominava. Pasme, pastor Carlos. Deus manda Samuel exortar a Saul. E quando Samuel aparece, ele diz aqui: fiz conforme Deus mandou. Cara de pau, né, irmãos? Mas eu separei dos despojos, dos animais, para sacrificar. E Samuel diz: Deus não quer sacrifício, Saul. Ele quer obediência. Para de fazer aquilo que não é para você fazer. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Outro erro que ele comete foi tentar consultar um morto através de uma feiticeira, de uma necromante, de uma adivinha, porque ele estava desesperado. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 28, do verso 11 ao 20. Então Saul comete uma série de erros que custou o seu reinado. O Senhor chega a dizer no final do capítulo 15 de 1 Samuel que ele se arrependeu de colocar Saul como rei de Israel. Então o Senhor dá uma ordem ao profeta Samuel: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Eu o rejeitei. Ele não está mais no meu projeto, porque ele é prepotente, porque ele é orgulhoso, porque ele me desobedece, porque ele não me honra, Samuel. Vai até a casa de Jessé, enche o teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei para a nação de Israel, porque é a nação que eu escolhi, e é a nação que está sem a presença. É a nação que está perdida. É a nação que está no meio de um caos espiritual. Porque onde tem desobediência, onde tem prepotência, o Senhor não opera. Mas eu estou falando para uma igreja que é obediente. Eu estou falando para uma igreja que adora. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Então eu estou falando para uma igreja que adora. E esta palavra, ela é uma vacina, ela não é uma injeção. Qual é a diferença da vacina para a injeção? A vacina previne a doença, a injeção já é quando está com a enfermidade. Então o Senhor me trouxe lá de Birigui para dizer: eu vou honrar, desde que me obedeça, me adore e não deixe o orgulho tomar conta do coração. Porque dura coisa é ter posição, mas não ter unção. Dura coisa é ter coroa, ter status e não ter presença, ser uma lata vazia.
É melhor ser humilde, obediente, adorador, para Deus derramar da glória, para Deus derramar da presença. Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote, vai até a casa de Jessé. Ele questiona: como eu vou, Senhor? Se Saul souber desta notícia, ele vai me matar. Não, vai, fala que você vai para sacrificar. E ele foi. Quando ele chega à porta da cidade, os anciãos da cidade saindo ao encontro tremendo, porque a palavra do profeta tinha muito peso. O sacerdote, o que recebia do povo para levar a Deus; o profeta, o que recebia de Deus para entregar ao povo. Interessante é que eles chegam e ele diz: não, a minha vinda é de paz, vim sacrificar. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Aí é aqui que começa a palavra que Deus me deu. Aqui eu saio da introdução e entro. No versículo 6, quando sucedendo que eles entrando, eles na casa de Jessé, eles viram Eliabe. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque o ser humano, nós, igreja do Senhor, nós temos este costume de ver a aparência. Eu me incluo nisso. Mas o Senhor não olha para a aparência. Samuel, profeta de Deus, um homem de Deus, mas quando ele olha para Eliabe, ele olha para a sua altura. Eliabe era um soldado experimentado em guerra, em batalhas, um homem de um corpo musculoso, um homem de aparência, um homem de presença. Então Samuel, humano, olha e fala: certamente está aí aquele que Deus escolheu. Porque o que chamou a atenção nos olhos de Samuel foi a aparência de Eliabe. Só que o Senhor não se atenta para isso. O Senhor não se atenta para aquele, para aquela, para o terninho do 007, para aquela do saltão bonito, para aquela moça que é bonita, que tem presença, para aquele rapazinho do terninho apertadinho, é aquele que tem dinheiro, conta bancária. Deus não olha isso. Deus olha para os vasos que se coloca na presença. Eu te vejo por fora, mas Jeová te vê por dentro. Porque versículo 7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tem gente que está apanhando, que está aqui nesta noite. Tem gente que está ouvindo pessoas te caluniarem, te afrontarem, te zombarem, falarem mal de você pelas costas. Ah lá, não tem aparência, não tem condição financeira. Ah lá, é um desprezado, uma desprezada. Quem sabe até da tua casa ninguém dá nada para você, mas o Senhor te vê por dentro. Ele esquadrinha o coração. Ele é o teu Deus, é o que cuida de ti, que não abre mão de você, que ama você, que zela por você e que diz: pode o mundo te rejeitar, mas todo mundo vai saber que eu te chamei, e vão saber que eu te amo. Então chamou Jessé a Abinadade
e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este é o escolhido. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. E disse a Jessé, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Tem altura, tem presença, é metida bonitinho, mas eu rejeitei a todos. Por fora é bonito, mas por dentro é feio. Por fora até aparenta ser, mas por dentro não é. Eu olho por dentro. Os meus olhos são como chamas de fogo. Eu contemplo tudo. A terra é estrado para os meus pés, diz o Senhor. O globo terrestre cabe na palma das minhas mãos. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor. E Deus tem algo lindo com os menores. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa, até que ele venha aqui. Daqui a pouco eu vou, é bem rápido o recado, Luquinha, meu amigo. É bem rápido, objetivo o manto nesta noite. E depois eu quero só fazer um clamor pela igreja. Eis que está lá o menor. Eis que está lá aquele que não tem possibilidade nenhuma de ser rei de Israel. Ele é pequenininho. Não tem experiência. Não tem status. Ninguém está vendo ele, está escondido. Mas Jeová está vendo. Jeová está contemplando. Não tem moral no meio dos grandes da sociedade, mas tem crédito com Jeová no céu. Quem sabe não tem altura, mas tem presença. Não tem status, mas tem presença. Então mandou chamar aquele moço. Era ruivo, era formoso de semblante. E aí quando ele chega à roda da mesa, o Senhor dá uma ordem. Mas antes eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, porque tem gente que está aqui nesta noite, que está sendo discriminado, que está apanhando, que está passando pela dor do desprezo, até no meio da parentela. Até a família não dá nada por ele, por ela. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu te chamei, eu te escolhi, eu te amo. O Senhor já tinha chamado Davi antes dele nascer. Ele louva no Salmo 139, escrito por ele. Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem uma delas havia.
Aleluia. Coloca na tela para mim livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso 5. O Senhor chamou Davi antes dele ser formado no ventre. O Senhor chamou Jeremias antes de ser formado no ventre. O Senhor te chamou, pastor Carlos, antes do Senhor ser gerado no ventre. Pastores que estão na minha retaguarda, o Senhor chamou os senhores antes de vocês serem chamados no ventre. Igreja do Senhor, o Senhor chamou vocês antes de vocês serem gerados no ventre. Olha só o que ele diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 19, vamos ler. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesse altar. Hoje é noite de cura para a alma de pessoas aqui. Hoje, barreiras espirituais estão caindo por terra. O Senhor está dando uma passadinha no teu coração. O Senhor está dando uma passadinha no teu ministério. O Senhor está dando uma passadinha no teu casamento. O Senhor está dando uma passadinha na tua casa. E tudo que está fora do lugar, Jeová vai colocar no lugar, diz o Senhor. Labastu e candalabas. Labastu e candalabastu e candalabai. Eu estou quebrando laço. O espírito da morte está caindo por terra. Obras do mal de Macumari estão caindo por terra. Eu sou o Senhor que pelejo em favor da minha igreja. Esfriamento conjugal cai por terra. Espírito da prostituição e do vício, aquele teu que estava parado, que está sofrendo, está sem força de voltar para minha casa, eu estou visitando no bar, eu estou visitando no boteco agora, eu estou visitando aí nos valados desta cidade, e eu vou trazer de volta para minha casa, diz o Senhor. Deixa pelejar a igreja, deixa bater, deixa desprezar. Nem Jessé dava nada para Davi. Nem Jessé acreditava no potencial de Davi. Mas o Senhor escolheu Davi. Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. O Senhor é contigo, 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 diz o Senhor, para te livrar. Labastuicanda, labastuicanda. Um moço de bom semblante, de presença, e disse o Senhor, quando ele aparece, porque quando está no propósito de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Quando aparece Davi, o Senhor dá uma ordem a Samuel: é este Samuel, porque eu conheço o coração dele. É ele que eu quero usar para colocar em ordem a nação escolhida, para colocar a minha nação nos trilhos. É ele. Tem que voltar a paz em Israel, tem que voltar a presença em Israel, tem que voltar a ter os tempos de alegria, de conquista, de prosperidade. E é esse que eu vou levantar, é esse que eu chamei. Levanta aí, Samuel, e unge, porque é este mesmo, porque ele é meu, porque o coração dele é meu, porque ele anda no meu caminho, ele está no meio do meu propósito, e é ele, Samuel. Então Samuel toma um vaso de azeite e unge
índio no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pode colocar a igreja sobre os pés. A igreja se coloca sobre os pés.